Mateus, capítulo 9. Reentrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que deram tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletória um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa, juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com ele? Dias virão, porém, em que lhe serão tirado o noivo, e então hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam. Derrama-se os vinhos e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ainda lhe dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha acaba de falecer, mas vem e põe-lhe a tua mão, e ela viverá. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, e ele e os seus discípulos. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Porque dizia consigo: Eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: Retirai vós, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, que clamavam, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes:
credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe eles: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja vós feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andava desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.